Olá, somos o grupo 3, responsável pelo tema canabinoides. Os canabinoides são substâncias originárias de uma planta chamada cannabis, mas podem ser encontrados em versões sintéticas da mesma também. Essa substância atua nos receptores canabinoides CB1 e CB2. Essa substância é frequentemente usada para fins terapêuticos ou como forma de tratamento de diversas condições médicas. Ela pode ser usada em duas formas: o tetrahidrocanabiol, ou THC, que é usado para aliviar dores, náuseas e distúrbios alimentares, mas tem o efeito colateral de causar efeitos psicoativos, e o canabidiol, ou CBD, que trata inflamações, epilepsia e transtornos psiquiátricos como ansiedade. A vantagem dessa forma, diferente do THC, é que ela não causa efeitos psicoativos. E para melhor entender algumas diferenças do CBD e do THC, vamos olhar para os mecanismos de ação por trás deles. O sistema endocannabinoide desempenha um papel essencial na regulação de processos fisiológicos para manter o equilíbrio do corpo. Ele atua por meio de receptores CB1 e CB2. CB1 estando presentes no sistema nervoso central e CB2 em tecidos periféricos e no sistema imunológico. O THC, como mencionado, tem um princípio psicoativo e se liga diretamente aos receptores CB1, especialmente em áreas como gânglios da base e o cerebelo, que possuem bastante desses receptores e através da ligação que ele modula, libera subsequente neurotransmissores como dopamina, GABA e glutamato, que nessas partes do encéfalo ajudam a neurociência a entender de onde viriam aqueles característicos efeitos do THC sobre a cognição, percepção do corpo e sentidos, controle motor, apetite e euforia. O CBD, por outro lado, que não é psicoativo, tem um mecanismo de ação diferente. Ele não se liga diretamente aos receptores CB1, mas ele atua como um modulador indireto, reduzindo a ativação desses receptores pelo THC. Essa ação do CBD afeta vias de neurotransmissores como a serotonina e dopamina, promovendo a redução da ansiedade e efeito inflamatório sem causar euforia. Isso torna interessante para auxiliar a recuperação muscular e na diminuição da resposta inflamatória após o exercício. Esses efeitos psicoativos podem influenciar a coordenação motor e até mesmo a recuperação muscular em praticantes de atividades físicas. Com o uso crônico, principalmente do THC, os receptores CB1 tendem a perder sua sensibilidade, gerando uma tolerância, similarmente ao que acontece com a cafeína. E isso pode alterar a produção natural, endógena, de endocannabinoides no sistema nervoso central. O doping por canabinoides é observado principalmente nas ligas norte-americanas de basquete e de futebol americano, a NBA e a NFL, onde grande parte dos atletas faz uso, assim como pelo menos metade dos atletas da liga de hóquei, a NHL. Também há histórico relevante de uso entre atletas de MMA, as artes marciais mistas. Podemos dizer que há uma alta relação cultural no uso dos canabinoides, e que em diversas sociedades o estigma com a cannabis foi criado a partir de preconceitos direcionados a membros dessas culturas, que tradicionalmente usavam. É válido observar as características para bom desempenho nos esportes onde o uso de canabinoides é mais frequente. Envolvem bastante contato físico, necessitam de elevada capacidade aeróbia, utilizam muita força e potência, e por isso necessitam de maior recuperação muscular, além de requerem grande foco atencional. Agora falando um pouco sobre por que os atletas usam essa substância, ela dá algumas vantagens na performance, como por exemplo, a melhora do foco, da concentração, do humor e do fluxo sanguíneo, além de diminuir a ansiedade, dores, inflamação e, consequentemente, auxiliar na recuperação muscular. Sobre os efeitos fisiológicos do exercício, as fortes evidências que a gente tem é que aumenta a broncodilatação, aumenta a frequência cardíaca submáxima, aumenta a frequência cardíaca de repouso, e com poucas evidências a gente tem a percepção subjetiva de esforço, motivação, frequência cardíaca máxima, VO2 máximo, fluxo sanguíneo e ventilação. Como a WADA, a Agência Mundial Antidoping regula o uso de canabinoides no esporte, especialmente falando de THC e CBD. A WADA proíbe substâncias com base em 3 critérios: potencial de melhorar o desempenho, risco à saúde do atleta e a violação do espírito esportivo. Esses critérios são aplicados rigorosamente para garantir a integridade e segurança dos atletas. O THC, componente psicoativo da cannabis, está na lista proibida. O limite permitido é uma concentração na urina inferior a 150 nanogramas por mililitro. Acima disso, o uso é considerado doping. Segundo a Ethics Expert Advisory Group da WADA, o THC também viola o espírito do esporte, e é aí que ele se encaixa na proibição. No entanto, se o uso não tiver como objetivo melhorar o desempenho, a punição pode ser reduzida de 2 anos para apenas 1 mês.
O CBD, por outro lado, não está na lista proibida da UADA, pois não apresenta risco à saúde ou impacto no desempenho esportivo, sendo considerado seguro para o uso. É importante lembrar que a UADA continua estudando os efeitos do THC no esporte, reconhecendo a diversidade de opiniões sobre o tema. A regulação segue, então, em constante evolução. Existem poucas pesquisas sobre os malefícios da cannabis, porém dados apontam que 10% dos usuários adquirem dependência, e alguns dos malefícios agudos são a redução do desempenho cognitivo, que pode causar acidentes, e a ansiedade, pânico e paranoia, principalmente em doses mais altas. Além desses, também foram reportadas consequências no uso crônico, como efeitos na memória, coordenação e julgamento, problemas pulmonares e cardiovasculares, caso o consumo seja por inalação, e aumento do risco de sintomas de esquizofrenia. Existem muitos casos de atletas que foram suspensos ou banidos pelo uso de cannabis nas competições. Um dos primeiros exemplos é o John Capel, corredor, que foi suspenso por 2 anos em 2006. O Michael Phelps, em 2009, foi banido por 3 meses após vazarem imagens dele usando cannabis na internet. O Nick Diaz, atleta de MMA do UFC, foi suspenso por 5 anos após testar positivo para o uso de cannabis antes da competição. E mais recentemente, a Sha'Carri Richardson foi desclassificada nas Olimpíadas de Tóquio por também testar positivo no doping. Como podemos ver, são casos recentes e diversas organizações, em luz da polêmica das suspensões, adotaram medidas em relação à proibição da cannabis, que vamos comentar no próximo slide. Bom, agora a gente indo para as regras de federações específicas, né? A NBA removeu a cannabis da lista de substâncias proibidas em 2023. No UFC, né, a useira só é banida se for para performance, então os atletas podem usar de maneira recreativa, que faz bastante diferença, assim, né? Acho que dá para avaliar se não era performance ou não. E na NFL, só é suspenso se falhar em múltiplos testes. Isso quer dizer que para você ser suspenso da NFL por causa de cannabis, só vai acontecer se você errar, se cair no teste várias vezes. Então é isso. É importante, né, falar que essas regras estariam para cada uma dessas federações e não tem uma uniformidade, né, em relação ao uso de cannabis para doping. E com isso, finalizamos a apresentação. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.